Fala galera, Victor aqui. Você já teve aquela dúvida se você compra ou não o notebook Avel? Se os pontos que citam sobre ele se realmente são verdadeiros ou tem alguma falcatrua em cima disso, escondendo algo? Então a ideia aqui desse vídeo é para você, que é justamente trazer uma opinião sincera de uma pessoa que tem um notebook da Avel desde 2021, se eu não me engano, e é trazer, obviamente, a minha experiência, o que eu julgo de pontos fortes, pontos fracos. E é claro, dá uma olhada aqui também no overview da AI aqui do próprio Google, quando a gente digita Avel, para poder ver se ele vale a pena ou não de uma maneira geral e abrangente. É claro que eu não vou conseguir citar todos os notebooks, não vou ter nunca todos os notebooks, e não sou um vendedor aqui, tá ok? Eu sou mais um entusiasta, uma pessoa que quer compartilhar uma visão com vocês, mas é claro, a opinião final vai ser sempre sua. Nunca delegue a opinião para as pessoas que estão citando, dando algum exemplo ou tudo mais, né? Tenha a sua própria opinião, forme a sua opinião e leve em consideração o que eu vou trazer aqui para você, se você julga importante ou nem tão importante assim, tá legal? Então deixa aí nos comentários se você acredita que tem um ponto que eu não tenha respondido no vídeo, e se teve, você já é um usuário da Avel, compartilha aí com a gente também para saber que você tem um Avel, qual a sua experiência até o momento ou qual foi a sua experiência. Compartilha aí com a galera, que eu acho que é importante também para a gente formar uma mini comunidade. E no final, galera, eu não tô ganhando nada com esse vídeo aqui, é mais para a gente compartilhar mesmo, para trocar uma ideia. E é isso, sabe? Eu acho que a união faz a força e a gente evita de fazer uma má compra ou uma compra indevida por questões ali de não entender ou não ter tido a resposta no momento certo, tá legal? Então é isso que eu vou trazer para você, algumas respostas e a minha opinião sobre a Avel C62 Mob, tá legal? Então vamos lá, pessoal, a ideia aqui é trazer de uma maneira bem simples e bem direta os pontos fortes e os pontos que a gente deve considerar, que são considerados contra ali, né? E depois eu dou uma opinião sobre o meu computador, sobre o meu notebook especificamente, que é um C62 Mob. E digo ali as configurações dele, o que eu venho achando até o momento. Posto ali também algumas fotinhas dele, uns vídeos, né, para vocês verem também. Mas vamos lá, a ideia é ser bem dinâmico aqui e bem direto ao ponto para ser útil para vocês, tá legal? Então aqui vamos a pontos fortes, que eu já dei uma pesquisada aqui no próprio Avel. Eu acho interessante a gente olhar isso daqui porque, querendo ou não, ele é um resumo da marca, né? Se a gente digitar qualquer marca aqui, ele vai dar uma visão dessa empresa, de pontos fortes e pontos a serem considerados. Então vamos bater no 1 a 1 aqui, porque com a experiência que eu tive do notebook, eu posso compartilhar com vocês se essa percepção é válida para mim também, se as coisas batem aqui, tá bom? Então, em relação à performance, o que o Google nos diz? Ele oferece hardware de última geração, processadores potentes, placa de vídeo atuais para rodar jogos e programas existentes. Bom, eu acredito que sim, na época eu já acreditava nisso, e hoje, dando uma olhada aqui no site, a gente consegue ver que realmente você tem o mínimo para poder jogar. É isso que eu considero. Aí depende do seu jogo e das configurações que você vai querer ter naquele jogo, né? Quero jogar no Ultra, cara, aí você vai ter que pegar uma placa de vídeo um pouco mais rebuscada. Às vezes vale a pena ter tudo isso no notebook, às vezes não vale a pena você ter uma placa mais tranquila, para você ter uma jogatina mais tranquila no notebook, e aí mais para frente você evolui no PC, né? Compra um gabinete, monta o seu PC por fora. Porque para mim a ideia do notebook é ser uma coisa que você tem o dinamismo de trazer, de levar de um lugar para o outro, de trazer da sala e ir para a cozinha, do quarto para a sala, enfim. Você ter esse dinamismo, essa possibilidade de você sair de um lugar fixo, não ter mais um lugar fixo. Mas é necessário que você tenha, e eu como programador, mesmo tendo essa liberdade, eu prefiro sim ter um lugar estabelecido onde eu trabalhe. Porque senão fica parecendo que eu não tenho canto, entendeu? Então é importante isso. Às vezes eu não sei até onde você vai querer com essa liberdade toda. Mas o ponto que sim, eu concordo que é interessante você levar em consideração é se você for viajar. Aí vale bastante a pena você dar uma olhada no notebook que vá suprir a sua mínima necessidade, tá legal? Mas sim, ó, você dando uma olhada aqui na página inicial da Avel, e eu lembrando de novo, não sou um vendedor da Avel, não tô ganhando nada em cima disso, tá? Só tô compartilhando um bom produto, que na minha visão eu acredito que seja um bom produto sim,
mas vamos aqui com algumas observações importantíssimas que até o final do vídeo eu vou trazer para vocês. Então a gente tem aqui uma 5070 de 8 GB, uma placaça, né, muito boa, a 3050 ali que é uma de entrada, 5050 que também é uma de entrada, uma boa placa. Se você der uma olhada, são telas Quad HDs com 180 Hz, então são telas muito boas, são telas boas de mercado. O do meu notebook tem 17 polegadas, então ele é bem grande, Quad HD também, 180 Hz, cara, é fenomenal a tela, a qualidade da tela em si é muito bonita, tá? Então você vê, o processador também é muito bom, que é importante na minha visão, né, 13ª geração, ele salienta que alguns, outros não, né, mas é importante você ver, ó, tem os Ultra também, que é da leva mais atual dos Intel, né, então são coisas boas, tá, são máquinas boas, que estão numa média acima até, ao meu ver, tá, de mercado, esses notebooks convencionais que são vendidos em Casas Bahia e tudo mais. É claro que o preço também às vezes não é tão convidativo, eu concordo com isso também, tá, mas eu creio que o notebook você não vai comprar pra ele ficar em desuso, ele tem que ter um uso contínuo e por muito tempo pra valer a pena, tá legal? Então eu acredito que isso sim seja um ponto positivo, que é a questão da performance, ele sempre tá adequado com as exigências do tempo atual, tá legal? Aqui é um ponto chave também, eu sei que tem outras empresas, mas a questão de você montar uma máquina com as configurações desejadas, e tem muita personalização, pelo menos na época que eu comprei, né? Então você consegue montar uma máquina ali mudando a questão do armazenamento, tem esses Essential que são os grupamentos que eles colocam, mas dentro do próprio agrupamento, se eu não me recordo, você consegue modificar, pelo menos foi assim na época que eu fiz, tá legal? Vamos ver se continua assim. Pelo jeito não, né? Pelo jeito ele já vem fixo aqui, pelo menos nesse produto, ó, ele já vem fixo com esse produto, com SSD NVMe aqui você não consegue modificar nada, aparentemente, né? Já vai pro pagamento. Na época que eu comprei você conseguia modificar tudo isso, né? Claro, aqui volta a salientar, você tem ali os agrupamentos, por assim dizer, que são esse do meu jeito, eu acho que até esse aqui do meu jeito, né? Então tá aqui, pessoal, ó, até não tinha reparado, tá? Mas tá aqui, ó, você consegue personalizar, que era isso que tinha na época também, é muito bacana isso, porque você consegue ir no que você precisa. Poxa, trabalho com uma edição de vídeo muito pesada, cara, vamos colocar aqui um 32 GB de memória que vai valer a pena pra você, né? Um Dual Channel aqui, 3200 GHz, porra, vai atender minimamente o que você precisa. Pô, edito vídeo também, trabalho com projetos em 3D, cara, preciso de um bom armazenamento. Vamos colocar 1 TB, vamos colocar 2 TB? Aí você compara o preço aqui, né, de 1 TB pro outro, pra comparar pra ver se vale a pena ou não, mas já dá essa possibilidade de você comprar. Com sistema operacional ou não, aí eu já acredito que vale a pena você comprar sem o sistema, e aí você instala por fora, né, bem mais barato, até você mesmo com tutorial de internet você consegue fazer facilmente, e aí você consegue personalizar minimamente para o que você precisa. Então a questão da personalização também é um ponto muito positivo, ao meu ver, e que atende a maioria das pessoas que tem requisitos específicos, porque a venda ali generalizada, ela é um agrupamento para tentar justamente ter um grupo específico, atender um grupo específico, mas muitas vezes você tem os requisitos específicos seus, e aí você não vai se encaixar em nenhum agrupamento, então é importante você personalizar ali na hora da sua compra, tá legal? Então a qualidade de construção, também concordo, esse design renovado, com partes em metal, concordo também, e robusto e elegante. Cara, os notebooks da Dell são muito bonitos, tem um corte, né, um design muito interessante, a tampa é muito bonita, ele é pesadinho, então ele não é tão leve assim, a ponto de você identificar que não é tudo... Tem metal ali, né? Não é uma coisa totalmente de qualquer produto, de plástico, enfim. Tem qualidade no produto escolhido, tá? E você nota na hora que você pega e vê o notebook. Então é muito bacana. E isso é uma coisa que, infelizmente, se você não for na loja, você não vai conseguir identificar. Então fica aqui a minha opinião para você, pelo menos no notebook que eu tenho, ele realmente veio do jeito que eu esperava, até um pouco mais ainda, né? Acima do que eu esperava. Então aqui a gente consegue ver que ele tem uma boa reputação no Reclame Aqui, nota máxima em 2025, alta taxa de solução e satisfação dos clientes. Eu nunca precisei chamar o suporte, tá? Mas dizem que o suporte é muito solícito, que ele atende de uma maneira bem clara, bem objetiva. Se já precisou trocar alguma peça, eles já também fizeram isso por você, não deixaram o cliente na mão. Então eu vejo com bons olhos também, mas eu repito aqui, eu nunca precisei, tá? Então não sei se realmente é algo que se mantém bom até hoje, mas pelo que a gente vê aqui é do ano de 2025, então se mantém. Mas pode ser que tenha pessoas com más experiências, né? É comum, infelizmente. Em recursos adicionais, extras, né? Melhor dizendo, tem um webcam com bloqueador físico e microfone de boa qualidade em alguns modelos. Bom, em relação especificamente a bloqueador físico, no meu não tem, mas, cara, é um detalhe pequeno, né? Agora, em relação à qualidade de áudio e vídeo, cara, é uma opinião que eu tenho que dizer aqui. É horrível, tá?
E, infelizmente, a webcam é como se não tivesse uma webcam. É muito ruim. A qualidade é bem abaixo do que eu esperava. Esperava uma construção melhor na webcam. Vou tentar colocar também alguns vídeos para vocês, umas imagens aí na descrição, né? Para vocês verem. Porque eu vou soltar esse vídeo aqui antes de editar, colocando detalhes a mais. Vou fazer um segundo vídeo para isso, tá? Mas aqui eu vejo que eles pecaram muito, até pelo preço do notebook, que vocês vão ver o quanto que eu paguei ali. É claro, a gente está pagando pela personalização, então não necessariamente quer dizer que eu estou pagando por uma webcam melhor. Mas se você está pagando, por exemplo, mais de 10 mil no notebook, você espera sim que ele tenha uma câmera boa. Não precisa ser do MacBook, mas ele tem que ter uma qualidade boa. Ele tem que ser de uma câmera de um celular, na minha visão. Minimamente. Nem que seja Full HD, 1080. Mas ele tem que ter. E infelizmente tá bem longe de ser, tá? E o microfone em si é ruim também, pessoal. É como se fosse de celulares medianos ali, né? Não é uma coisa confiável que você vai utilizar para poder gravar vídeos, enfim. Eu não confiaria para isso, mas dá para você fazer uma pequena call jogando alguma coisa, aí daria. Mas se você tá numa reunião de trabalho, também sinto um pouco de má qualidade, senti, né, no caso. Então, preferi ter um microfone também para isso. Enfim, aí é a escolha de cada um, né, o nível de exigência de cada um. Mas eu achei bem ruim, tanto o microfone como a webcam. E também tem um terceiro ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a qualidade do áudio. A qualidade do áudio, meu amigo, é muito ruim, pessoal. Eu achei um áudio muito baixo e de má qualidade. Parece que tá dentro do banheiro, sabe? Uma qualidade muito ruim, sem fone de ouvido. Cara, não dá pra você escutar nada. É horrível. E hoje em dia a gente tá tendo muita qualidade de áudio, né? Então qualquer coisa que fuja um pouco da qualidade mínima ali que você já tá acostumado a ouvir, cara, fica um negócio, parece que é com todo respeito, né? Mas parece que é do Paraguai, né? Que antigamente tinha essa ideia de que produto do Paraguai era ruim. Então, parece mesmo, tá? Eles tinham que melhorar muito isso aí, porque não dá, simplesmente não dá. Eu já fiz vídeos testando justamente essas coisas. Tá até no vídeo anterior aí, o primeiro ou segundo vídeo do canal, mas eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês. É um vídeo antigo, né? Então vocês ignorem a edição, ignorem a gravação, tava bem ruim, mas tentei focar no principal, que é a tecnologia do computador, né? Do notebook em si, para poder ajudar a galera aí, tá legal? Então aqui pontos a considerar, prós e contras. Vamos aqui ao preço então, geralmente mais caro que notebooks básicos, sendo investimento para quem precisa de potência. Concordo sim em partes. Se você for ver aqui sem personalizar nada, vou voltar aqui então, você teria um notebook aqui de 3.300 com 8 GB de memória, 256 GB de SSD M2, enfim, é um notebook aqui, um i5 de 12ª geração, né? Cara, o notebook até com preço um pouquinho competitivo se fosse uns 16 GB de memória e uns 512 GB de armazenamento, né, de SSD. Mas pelo que tem aqui, ele é bem abaixo, né? Bem abaixo, pelo preço um pouco mais alto. Posso estar enganado também, não sei o preço de todos os produtos, né? Peguei aqui o primeiro, a Vel, que eu vi do site, mas achei um produto um pouquinho acima, mas também não seria uma margem muito grande. Diria que uns 5%, 10% acima dos produtos que eu vejo convencionais aí em lojas, Casas Bahia, Americanas, enfim, lojas de tecnologia, né? Então é um precinho acima, só que a qualidade do produto em si, da construção do Note, precisa ser levada em consideração. É um Note que realmente tem uma boa construção, sabe? Tem questão de portas também, que ele não economiza, pelo menos pelo que eu vi, né? Você vê aqui que tem um HDMI, tem aqui, eu não me recordo o que seria isso daqui, né? Vamos ver aqui, o que ele nos diz, na questão de portas, né? Ó, ele tem um HDMI, ele tem um USB 3.2 tipo A e tipo C e 2 tipo A do 2.0. Tem um RJ45, enfim, você tá vendo? Ele tem boas conexões. Duas conexões um pouco mais rápidas, um do tipo A e tipo C, para modelos de celular aqui mais novos, né? Então é interessante. E tem também os USBs aqui um pouco mais antigos, você plugar aí um pendrivezinho mais simples, né? Enfim. E tem leitor também de cartão de micro SD, para quem mexe com câmera, alguma coisa nesse sentido. Então, querendo ou não, ele tem uma boa tecnologia. Não é um notebook totalmente largado, né? Com poucas portas ou
ou portas defasadas, tudo 2.0, não é isso, né? Então eles investem ali minimamente para você ter um pouco mais atualizado. Então eu diria que realmente é um preço, é uma coisa que você deve considerar, a questão do preço. É um pouco mais elevado, só que aí tem que você medir se vale a pena para você ou não, tá legal? O som, como eu te disse, horrível, péssimo. Recomenda-se aqui o uso de fones, realmente. Sem fone de ouvido não existe som, tá? Pra mim. Porque o som que tem hoje não ter nada, eu prefiro que não tenha nada, porque aí pelo menos eu não tenho esperança de nada. Simples assim, tá? E antigos versus novos. Alguns relatos antigos apontam problemas com peças proprietárias e suporte, mas a empresa tem focado em melhorias e componentes mais robustos. Bom, isso aqui eu não sei, consigo te dizer muito sobre, né? Porque eu não usufrui aqui do suporte. E também, querendo ou não, a questão da peça, vou dizer aqui para vocês daqui a pouco como que tá meu notebook, o que aconteceu, né? Mas de uma maneira geral, eu acredito que aqui o resumo do Google, da IA do Google, ele tá descrevendo de forma sucinta e coerentemente o produto, tá? A empresa. Porque é recomendável sim para tarefas intensas ali, se você quiser personalizar e ver que o produto ele é mais atual, tem uma boa construção. Então, se você realmente quer investir nisso e tem um dinheiro ali para você investir, eu diria que é uma boa opção. Não é a única, mas é uma boa opção para você caso você queira testar um novo notebook, sair de uma marca específica. Tá legal? Mas agora vamos saber sobre o meu notebook específico, né? O que teve de ponto bom, ponto ruim. Fala aí, fala aí. Então eu vou falar para vocês. E dando uma olhada no meu pedido, que foi feito em 2021, correto? 9 de agosto de 2021. Então vamos aqui abrir novamente o documento. Então ele tem uma placa de vídeo da GeForce RTX 3050. Então, era um notebook com uma placa de vídeo de entrada, tá? Porque a minha ideia não era jogar, ou era jogar de maneira esporádica alguma coisa, o CS, e rodou muito bem o CS nele, de maneira muito tranquila. E basicamente só o CS mesmo. E programação, eu usar para trabalho, então programação. E algumas edições de vídeo também. Então aqui ele tinha um i7 da 11ª geração, Tiger Lake. Ele tem ainda, porque ele não quebrou. Ele tem 64 GB de memória, então tá aqui a velocidade, um pouco defasada já no momento atual, né? Ele é DDR4, hoje tem DDR5, e ele não é nem 3200 MHz, né? Hoje já temos aí DDR4 de 3200, que comprovadamente roda melhor para edição de vídeo e para jogos um pouquinho mais que requerem um pouco mais de memória, né? Se a sua placa de vídeo não tem tanta memória assim, tá legal? Então, nesses cenários, valeria a pena aqui ter uma memoriazinha um pouco melhor, tá? Mas lembrando, é de 2021, é de uma outra época também. Então aqui tem a gente tem dois slots. Um slot, a gente tem um SSD aqui de 2 TB. Também a velocidade um pouquinho abaixo, né? Hoje tem SSDs aí muito melhores na questão de velocidade. Então é um ponto também a ser salientado. E a tela dele tem 17 polegadas, como eu disse para vocês. Ela é Full HD. Ela é Full HD, né? Eu disse que é Quad, me enganei. Ela é Full. 120 Hz, não 180, como havia dito. Então aqui ela tem um Bluetooth também, na época fazia sentido, tem um wireless também AX, que também fazia sentido na época, e aqui alguns detalhes adicionais, né? E no todo, eu paguei na época R$13.448, então preço bem elevado, né? Era um notebook com essa ideia de eu poder me locomover e de justamente conseguir fazer ali o mínimo de edição de vídeo, programação, ter containers rodando com Docker, enfim, tudo do meu dia a dia de trabalho e de estudo também que a gente acaba fazendo dentro da profissão, né? Então, na minha visão, esse notebook, ele foi um pouquinho exagerado nesse ponto. Talvez eu não precisasse de 2 TB, talvez eu realmente não precisasse de 64 GB de memória, talvez 32 já atendesse, talvez 1 TB de SSD também atendesse, mas foi o que eu escolhi na época, tá legal? E o que eu achei nesse notebook, né? Vou até pegar ele aqui pra vocês. Então essa daqui é a fonte, tá? Ela é uma fonte grande, fontezinha bem grande aqui. E esse é o notebook. Então aqui tá a parte traseira dele, tá a parte frontal, ó. Deixa eu afastar um pouco, né? Aí. Então aqui essa partezinha da garrinha desse lado eu perdi, não sei onde que caiu, ó. Essa partezinha aqui. Essa outra ficou. Então vou abrir aqui ele pra vocês, ó. Então assim que o notebook, monitor bem grande, né? Vou ligar aqui para vocês verem minimamente. Eu acho que acabou a bateria, para variar, né? Para variar acabou a bateria. Não acabou não me deixou na mão. Mas tá aqui, ó.
Então ele tem uma retroiluminação aqui, né? Um teclado bem gostoso de digitar, não senti problema nenhum nisso. Ele consegue bloquear aqui também o teclado para você não digitar aqui, né? E obviamente digitar pelo teclado. Tá aqui, ó. Tá? Monitor muito bonito. E o que eu senti com ele, pessoal? Bom, é um notebook que me atendeu muito bem, tá? De todos os pontos fortes ali, positivos que o próprio Google colocou, eu concordo com todos, não tem nenhum que eu discorde, tá? O ponto principal é que ele me dá uma mobilidade, ele me deu uma liberdade de poder sair do quarto, ir pra sala, se precisar ir para outro quarto ali que a gente tem uma outra mesinha, enfim. Precisa se realocar, você consegue se realocar. Ele tem uma boa potência, você conseguir fazer edições de vídeo tranquilamente nele, conseguir trabalhar programação, executar containers com Docker, tudo mais, tranquilamente, não teve problema algum, sabe? Não tive dúvidas que o notebook ia atender isso e realmente atendeu. E a placa de vídeo também atendeu super bem para mim, naquele cenário que eu teria uma jogatina um pouco mais leve, né? Nada muito rebuscado. E de alguma forma, talvez eu até subdimensionei nessa questão da placa de vídeo, porque depois eu fui vendo que poderia jogar um pouquinho mais, mas aí eu preferi montar o gabinete aqui, que é o que eu tenho hoje, né? Montei o gabinete aqui para ele ficar fixo no quarto. E aí o notebook eu estou usando justamente para se locomover aí, não precisar gastar tanto com ele, tá? Eu fui fazer uma limpeza nele faz 3, 4 meses e infelizmente acabou queimando o circuito ali da placa de vídeo. Então eu perdi a placa de vídeo. Iria custar em torno de R$2.000 para poder tentar consertar. Ou seja, eu perderia de maneira geral, não teria usabilidade nenhuma. Então eu preferi deixar do jeito que tá, tendo alguma usabilidade, né? Hoje eu utilizo ainda o notebook de alguma maneira. E, enfim, eu diria que é uma nota 9 pro notebook. Eu diria que o áudio é uma porcaria, para não dizer que é uma bosta. A câmera é uma bosta, mas o restante ele te deixa muito contente, porque é uma boa construção. É um notebook que, na minha visão, ele vai durar mais 5 anos tranquilamente. E ele é muito melhor do que aqueles notebooks de entrada que, cara, não roda nem o Google direito, né? Não só pela questão do armazenamento, pela memória, né? Mas em si, a construção, o processador dele é muito bom. E ele tem uma construção muito boa que te dá confiança de durabilidade, sabe? A bateria é um ponto chave também. A bateria, cara, não dura. Dura menos de 2 horas pra mim. 1 hora ele já tá começando a pitar. Então ultimamente eu tô usando muito somente pela tomada, ligado direto na tomada. Sem a tomada não tem como, rapaziada. Fica complicado demais, não vale a pena. Então se você precisa ficar em um lugar onde não tem como você carregar, eu não indico o C62 Mob. Não vou dizer que outros Avel não tenham uma melhor qualidade de bateria, de duração, tá certo? Mas esse em si, e eu sei que é recorrentemente, acontece recorrentemente em outros notebooks, a bateria não dura. Então, se você precisa muito de durabilidade, eu não acredito que o Avel vá atender, mas pode ser que algum outro novo aí que tenha saído atenda, né? Então aí vale você pesquisar, tá legal? Então é isso, pessoal. Eu acho que o veredito final, a minha opinião, é que vale a pena tendo essas ressalvas. Você precisa de webcam de qualidade? Não pegue o Avel. Ou pegue um específico, estude, pergunte lá no suporte deles, requisite um vídeo para poder identificar a qualidade, mas leia a configuração, tá? Não vai só pelo vídeo, leia a configuração. Se está dizendo que é 1080 e está com uma imagem de 720, questione. Tem que questionar. Não pode ficar calado. Precisa de qualidade de áudio sem microfone? Eu acho que muita gente vai usar com microfone, então isso dá para passar. Eu não senti tanta dificuldade nisso, mas é uma porcaria a qualidade do áudio também. E essa questão da durabilidade da bateria, a duração que ele tem sem estar na tomada é pouca, então, mas isso também não me incomoda tanto,
porque eu sempre tô perto de uma tomada, então não é um problema para mim, tá legal? Então vale a pena com essas ressalvas, mas eu acredito que sejam ressalvas parecidas com o que acontece em outras marcas. Então não sei até que ponto você vai conseguir ser atendido em relação a esses pontos em outras marcas também, tá legal? Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Repito, caso tenha algum ponto que vocês queiram que eu traga, ou troque uma ideia, ou responda para vocês, deixem aí nos comentários. Vamos tentar ajudar o maior número de pessoas, para as pessoas tomarem decisão correta na hora de comprar, porque, gente, é muita grana, né? Então a gente não pode errar, simplesmente não tem como errar. Não é um dinheiro que a gente vai ter de novo e duplicar de um dia para noite. Então, por favor, comentem aí, ajude o pessoal, não é nem por mim, é mais pelo pessoal mesmo. Ajude a galera aí a ter uma escolha consciente e ajude nos comentários, e se fez sentido para você esse vídeo, deixe seu likezinho também. E é isso, até uma próxima.